Olá, gente! Estamos de volta com a Rua Direita, depois de algum tempo distantes, né? Voltamos aqui. Dessa vez nós vamos falar sobre um assunto que está bastante em voga aí no momento, com os debates dos presidenciáveis, que é a diferença salarial entre homens e mulheres. Vamos desfazer esse jogo de retórica que é usado por alguns candidatos, principalmente o Guilherme Boulos e a Marina Silva. A maior vítima desse tipo de retórica tem sido, como sempre, o candidato Jair Bolsonaro. A retórica vai sempre tentar induzir as pessoas a acreditar que a diferença entre as remunerações é fruto do machismo e do preconceito. E muita gente tem caído nesse engodo. Um estudo do IBGE de 2017, que tem sido amplamente propagado aí pela mídia, mostra uma diferença de rendimento médio de aproximadamente 20% entre homens e mulheres. Ou seja, em média, homens ganham 20% a mais do que as mulheres. A mídia só não fala que isso é um rendimento médio, ou seja, são comparados homens e mulheres nas mais diversas profissões, cargas horárias, níveis educacionais, índices de produtividade e assim por diante. Agora vamos procurar saber por que isso acontece. Todos hão de concordar comigo que algumas profissões remuneram mais do que outras. Geralmente, médicos ganham mais que professores de nível fundamental. Engenheiros geralmente ganham mais que fisioterapeutas. Advogados geralmente ganham mais que psicólogos. Pois bem, vamos ver as profissões preferidas por homens e mulheres no Brasil? Essa que eu vou mostrar agora é uma pesquisa do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Eu vou falar em ordem de preferência as profissões preferidas pelas mulheres. Vamos lá? Profissões preferidas pelas mulheres: pedagogia, direito, administração, enfermagem, ciências contábeis, psicologia, serviço social, gestão de pessoas e recursos humanos, fisioterapia, arquitetura e urbanismo. E as preferidas pelos homens, em ordem de preferência também: direito, administração, engenharia civil, ciências contábeis, engenharia mecânica, engenharia de produção, formação de professor de educação física, engenharia elétrica, análise e desenvolvimento de sistemas e, por último, educação física. Como vocês podem ver, 5 das profissões mais procuradas pelos homens estão relacionadas com tecnologia e nenhuma das profissões mais procuradas pelas mulheres está relacionada com tecnologia. E as áreas relacionadas com tecnologia no mercado atual são as que melhor remuneram. Agora vamos para a produção. Gente, empresa privada remunera de acordo com a produtividade dos seus colaboradores. Claro, a empresa vai sempre buscar o máximo possível de lucro e o mínimo possível de prejuízo. Acho que isso é óbvio para todo mundo, não é? Pois bem, nenhuma empresa vai pagar para o funcionário ficar parado. Vamos ver dados? Foi feita uma pesquisa sobre o mercado de trabalho de 2001 a 2013, pela Fundação de Economia e Estatística, lá do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa mostra que homens têm em média uma jornada de trabalho de 41,8 horas por semana e mulheres 37,3 horas semanais. Ou seja, homens passam mais tempo no trabalho e, portanto, produzem mais. Agora, por que as mulheres passam menos tempo no trabalho? Por opção. Mulheres preferem jornadas menores e mais flexíveis.
gostam de passar mais tempo em casa com a família. Isso é escolha. Aí vem o tal do Boulos, o invasor de propriedade, e a Marina Silva, a doida do verde. Vem lá os dois, gritando e interrompendo. Mas e a dupla jornada de trabalho das mulheres, Bolsonaro? Como é que fica? Eu vou explicar o que é a dupla jornada de trabalho. E vocês vão perceber a artimanha. Essa que eu vou mostrar agora é uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Essa pesquisa mostra que mulheres trabalham 7,5 horas a mais do que os homens por causa da dupla jornada de trabalho. Mas o que é essa dupla jornada de trabalho? Gente, é a soma da jornada de trabalho remunerada com a jornada de trabalho em casa, que não é remunerada. Isso que é a dupla jornada de trabalho. Nós vimos há pouco que homens passam mais tempo nas jornadas remuneradas. Ou seja, mulheres passam mais tempo que os homens trabalhando em casa. Isto é fato. Pergunto agora, o que as empresas têm a ver com isso? O que a empresa privada tem a ver com o tempo que as pessoas trabalham nas suas próprias casas? Não é óbvio, gente? Vamos supor que o governo, suposição absurda aqui, mas vamos supor que o governo faça uma lei que obrigue as empresas a remunerar o tempo que as mulheres trabalham em casa. O que ia acontecer? Simples, a empresa não procura o máximo possível de lucro e o mínimo de prejuízo. Se a empresa tiver que arcar com um trabalho que não incrementa em nada a sua produção, elas vão passar a não contratar mais mulheres. É óbvio, gente. Pois é exatamente essa a resposta que o Bolsonaro deu para a maioria daqueles que perguntaram isso. E resultou sempre naquele chilique tradicional. Traduzindo a resposta do Bolsonaro, empresas privadas não podem se responsabilizar por um trabalho que não está atrelado à produção. Ah, mas é machismo o homem trabalhar menos nas tarefas de casa. Gente, pode até ser, mas o assunto aqui é mercado de trabalho e remuneração. Trabalho não remunerado não entra aqui nessa discussão. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, por exemplo, esse vídeo, é um trabalho não remunerado. Isso que eu estou fazendo aqui dá trabalho? Dá. Cansa? Cansa. Eu pesquisei para fazer esse vídeo. Eu escrevi um texto, fiz um script, gravei o vídeo, depois eu editei as imagens e inseri legendas e assim por diante. Isso demanda conhecimento, uma certa capacidade técnica, um pouquinho de talento e, acima de tudo, tempo. Tempo. Gente, eu sou médico. No tempo que eu gastei fazendo esse vídeo, eu poderia ter atendido mais pacientes. Não o fiz, portanto eu ganhei menos. Agora, uma coisa fique clara, eu fiz isso por opção. Eu fiz esse vídeo porque eu quis. Mulheres passam mais tempo em casa, fato. Portanto, exercem mais atividades domésticas. Tem gente que diz que é machismo, mas responsabilizar o machismo pelo menor rendimento das mulheres, quem faz isso, no mínimo não viu as pesquisas que mostram a vontade das mulheres, a opção de trabalhar menos horas para passar mais tempo em casa. Quem passa mais tempo no lar, passa menos tempo nas atividades remuneradas. Portanto, quem passa mais tempo no lar ganha menos. Os dados mostram isso e não adianta espernear. Agora vamos para outra polêmica envolvendo o Jair Bolsonaro. Essa deu muito o que falar. É a tal da frase: mulher deve ganhar menos porque engravida. Mulher deve ganhar menos porque engravida. Em primeiro lugar, ele nunca falou isso. O que ele falou foi: mulher ganha menos porque engravida. Mesmo assim, é uma falha de comunicação.
Bolsonaro não é bom comunicador. É um bom político, mas não é um bom comunicador. Mulher não ganha menos porque engravida, mas também porque engravida. Já expusemos outros motivos que levam a mulher a ganhar menos e vamos expor outros. Agora, o fato de engravidar também contribui para a diferença de rendimentos. Em primeiro lugar, gravidez é um fato biológico. Homem não engravida, só mulher. Não há lei nem governo no mundo que vão mudar isso. O outro fato é que ao engravidar, a mulher vai ficar um tempo considerável sem trabalhar e, portanto, sem produzir. E o que interessa para a empresa? É a produção, o máximo de lucro e o mínimo de prejuízo. Uma funcionária recebendo sem produzir é prejuízo para a empresa. Portanto, esse período de gravidez e puerpério não deve ser remunerado. Produção menor, rendimento menor. Não é simples? Aí o Estado apareceu e inventou uma maneira de tentar compensar isso, que é a licença maternidade. O que é a licença maternidade? Vale dizer que eu nem sou contra a licença maternidade, tá, gente? Sou a favor da licença maternidade. Mas eu vou expor os fatos aqui. O que é a licença maternidade? Licença maternidade nada mais é do que obrigar a empresa a pagar por um funcionário que não está produzindo e, portanto, que não está rendendo lucro. A gestante, a grávida, fica de 4 a 6 meses sem trabalhar. Tudo bem, a empresa vai ser reembolsada pelo INSS. Licença maternidade é só para trabalhadores que contribuíram com o INSS, tá, gente? E por no mínimo 10 meses. Menos mal, né? Mas não deixa de ser uma funcionária a menos no quadro. O que vai acontecer? Tem uma funcionária a menos, os outros vão ter que tapar esse buraco. E nem sempre vão conseguir suprir a produção que foi diminuída com a ausência dela. Em que resulta isso também? Empresas tendem a contratar menos mulheres. Será? Como sempre, vamos ver dados? Olha aí, gráfico. Nos Estados Unidos não tem licença maternidade. Como é que é? Olha aí, ó. Índice de desemprego. Vocês podem ver aqui que homens e mulheres têm o mesmo, praticamente, né, o mesmo índice de desemprego. E no Brasil? No Brasil existe a licença maternidade. Vamos ver os índices de desemprego? Olha aí, ó. Desemprego em mulheres é bem maior que desemprego em homens. Então, como vocês podem ver, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Quer ter direito à licença maternidade? Legal, eu aprovo. Mas tem um preço a se pagar, que é maior desemprego no sexo feminino. Você entende, gente? Se você fecha uma porta, você tem que abrir uma janela para compensar, porque dinheiro não brota em árvore. Ter filhos é uma opção. Existem inúmeros métodos anticoncepcionais no mercado, basta usar. A mulher tem o direito de optar por ter filhos ou não. Cada um é senhor de si. Agora é necessário agir como adulto e se responsabilizar pela opção que escolheu, porque a opção é individual. Se a opção é individual, a responsabilidade por essa opção também deve ser individual. Responsabilizar uma empresa ou o Estado pela sua própria escolha é o que eu chamo de falta de caráter. E falta de caráter, a direita repudia. Aí vem Marininha de novo, a doida do verde. Mas como é que pode a mulher ganhar menos que o homem pela mesma função, Bolsonaro? Será que é a função que define o rendimento ou é a produção e é o valor agregado? Para quem não sabe o que é valor agregado, é tudo aquilo que você acrescenta, que você agrega ao seu currículo,
que faz aumentar o valor do seu trabalho. Por exemplo, cursos, congressos, títulos, anos de experiência, prêmios e assim por diante. E o que o mercado mais valoriza hoje? Isso é importante para você que está começando agora na profissão. O que o mercado mais valoriza hoje é atualização. Atualização. Então, mais importante que um mestrado, que o rapaz fez lá há 20 anos atrás, é um processo constante de atualização. O computador que o sujeito usava quando ele concluiu o doutorado dele em informática há 20 anos atrás, nem existe mais. Esse computador não existe mais. A tecnologia evolui muito e muito rapidamente. O conhecimento muda muito, evolui muito e muito rapidamente. É por isso que o mercado valoriza mais atualização que tempo de estudo lá atrás, que títulos que você adquiriu lá atrás. Isso é o mercado que define, ok? Ah, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado, eu tenho PhD. Aí o mercado pergunta, há quanto tempo você não estuda? Desde que terminou o PhD, você está fora, ou então vai ganhar muito pouco. Então vamos ver dados de novo. Vamos ver quem investe mais em atualização ao longo da carreira. Dados, pessoal, estatística. Essa pesquisa é do Departamento de Economia da George Mason University. Fica lá na Virgínia, nos Estados Unidos. O que conclui a pesquisa? Eu não vou mostrar os números da pesquisa, eu vou mostrar só a conclusão. Depois vocês veem aí, eu vou deixar o link para vocês verem, ok? Então o que concluiu a pesquisa? Apesar de mulheres terem mais tempo de estudo acadêmico, ou seja, mais tempo na faculdade, depois pós-graduação, mestrado e doutorado na sequência, homens, depois que entram no mercado de trabalho, tendem a se atualizar mais na carreira. Homens atualizam-se mais que mulheres, é o que mostra a pesquisa. Mulheres tendem a ter mais interrupções na carreira, principalmente por conta de gravidez, olha ela aí de novo, e criação e educação dos filhos. Isso é pesquisa, não estou inventando. Mais interrupções na carreira, menos experiência. Menos experiência, menor valor agregado. Menor valor agregado, menor salário. Além de valor agregado do profissional, também existe valor agregado da própria profissão. Ou seja, algumas profissões têm maior valor agregado que outras, como a gente falou anteriormente. Vou dar exemplos da minha área de medicina. Okay? De acordo com o censo médico, as áreas médicas que melhor remuneram são dominadas por homens. São cirurgia plástica, 80% dos cirurgiões plásticos são homens. Cirurgia geral, 84% dos cirurgiões gerais são homens. E ortopedia, 95% dos ortopedistas são homens. E são também áreas que necessitam de muitas horas de trabalho. Cirurgia pode levar 4, 5, 6, 10 horas em pé operando. Uma cirurgia de urgência pode aparecer às 2 da manhã, meia-noite, 4 da manhã, 2 da tarde. A gente nunca sabe quando é que vai aparecer uma cirurgia de urgência. Ou seja, flexibilidade zero. Agora, as especialidades com menor remuneração na área médica, por coincidência, são as preferidas pelas mulheres, que são pediatria, 70% dos pediatras são mulheres, e dermatologia, 73% dos dermatologistas são mulheres. São especialidades que podem ser exercidas em consultório, com jornadas fixas. A mesma pesquisa da George Mason University mostra que homens tendem a aceitar empregos mais estressantes e que não seguem a rotina convencional de 8 horas diárias. Homens são propensos a trabalhar jornadas mais longas. Gente, isso é opção. As profissões mais flexíveis têm menor valor agregado. E são essas, por coincidência,
as preferidas pelas mulheres. Estão entendendo por que a diferença de rendimento? E a diferença não é só nos trabalhos de nível superior, não, gente. Eu procurei na internet isso aqui. Em 2015, uma empregada doméstica ganhava em média R$ 921 por mês. Já um pedreiro ganhava em torno de R$ 1.908 por mês. De novo, questão de opção. Quantos empregados domésticos você conhece? Quantas pedreiras você conhece? Entendeu? Mulher prefere trabalhar em casa de família, que é um ambiente mais seguro, mais aconchegante. Homem se arrisca mais, pega no pesado, sobe em andaime. Mulher não gosta disso. Ah, André, mas existe mulher que trabalha na construção civil? Claro que existe, mas como é a maioria? Existe homem que trabalha como diarista também, mas não é o caso da maioria. Existe mulher que trabalha longas jornadas e se atualiza todo ano. Existe, e não são poucas não. Mas como é que é a maioria? Existe mulher que não tem filho, que não tem interrupção na carreira. Existe. Mas como é que é a maioria, gente? As pesquisas mostram como é a maioria. Essas que não têm interrupções na carreira, que se atualizam todo ano, que têm jornadas maiores e menos flexíveis, ganham tanto quanto os homens ou mais, porque elas ainda têm a vantagem do maior tempo de estudo acadêmico, ou seja, maior valor agregado. Vou mostrar outros dados da mesma pesquisa da George Mason University. Homens tendem a aceitar viagens mais longas para o local de trabalho. Mulheres tendem a trabalhar mais perto de casa. Homens são mais propensos a trabalhar por comissão. Mulheres preferem estabilidade. Trabalhar por comissão tem mais potencial de ganho. Homens são mais propensos a se transferir para locais indesejáveis em troca de empregos que pagam mais. Homens, pesquisa, gente, dados. Homens faltam menos ao trabalho que mulheres. Isso é pesquisa, gente. Mulheres atribuem maior valor à flexibilidade, a um ambiente de trabalho mais humano e a ter mais tempo para os filhos e a família. Mais uma vez, gente, isso é opção. Ah, mas o governo não pode fazer nada para mudar isso, Bolsonaro. Ei, Marina. Ei, Renata Vasconcelos. O Bolsonaro respondeu certo. A CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, que é a nossa legislação trabalhista, né? A CLT já garante igualdade salarial para homens e mulheres. Em 2012, por exemplo, foi aprovada uma lei que prevê multa pesada para empresas que pagam salários diferentes para homem e mulher. As que realizam o mesmo trabalho, é claro. Antes dessa lei, mulheres ganhavam em torno de 25% a menos do que os homens, segundo o IBGE. E hoje ganham 20% a menos. Deu uma melhoradinha, mas não mudou muita coisa. Mostrando que isso, gente, não se resolve numa simples canetada do governo. E por que não? Porque, como a gente mostrou, é muito mais questão de opção do que de preconceito ou machismo. No serviço público, a gente sabe que não tem diferença salarial. Um juiz, por exemplo, estou chutando aqui, tá, gente? Um juiz ganha em torno de 30 mil reais por mês. E uma juíza? 30 mil reais por mês. Um policial federal ganha em média 15 mil por mês. E uma policial federal, 15 mil por mês. E assim por diante. Isso é simples de compreender, porque no serviço público as jornadas são fixas e a remuneração não está atrelada à produção. Na iniciativa privada isso é inviável. Quem trabalha mais horas, quem tem mais experiência, quem tem menos interrupções na carreira, ganha mais. E quem são? As pesquisas mostram que são os homens. Já mostramos dados. Ganha mais quem procura profissões que pagam mais.
E quem são? Os homens. Já mostramos os dados. Ah, André, mas será que os jornalistas da Globo, será que a Marina Silva, o Guilherme Boulos não sabem disso? Claro que eles sabem, gente. Claro que eles sabem. Você quer saber o que eles querem? Assiste esse vídeo aqui, ó, para você ver o que eles querem. No Brasil, as mulheres ainda ganham menos que os homens pelo mesmo trabalho. E tem candidato que acha que isso é normal e que o governo não pode fazer nada. Pode sim. Nós vamos criar a lista suja do machismo. Já existe a lista suja do trabalho escravo, que ficha as empresas que são pegas com trabalho análogo à escravidão. E elas são punidas por isso. A gente vai fazer a mesma coisa com o machismo no ambiente de trabalho. As empresas que forem pegas pagando menos para mulheres do que para homens pela mesma função vão ficar proibidas de pegar qualquer crédito em banco público. Além disso, não vão poder fazer qualquer negócio com o governo e vão ter seus nomes expostos para que todo mundo saiba quem não tem compromisso com a igualdade salarial. Para que isso funcione, nós vamos criar um sistema amplo de fiscalização, aumentando a estrutura do Ministério do Trabalho para isso, para que chegue em cada empresa, e também criando o Disque Denúncia do machismo no trabalho, para que cada mulher possa fazer a denúncia diretamente ao governo. Tá vendo? O que ele quer? O que ele quer é o que todo comunista quer. Mais Estado e menos iniciativa privada. Viu que ele fala em incrementar o Ministério do Trabalho, criar um sistema amplo de fiscalização? Sabe quem é que vai pagar por isso? Somos nós, os trouxas. Criar listas, essa lista suja aí do machismo parece até coisa de nazista, né? Lista de negócios de judeu. Enfim, o que é necessário para fazer isso? Aumentar o quadro de funcionários públicos, aumentar a máquina do Estado. E para isso é necessário aumentar impostos. Aumentar impostos. E aumentar impostos mais do que nós temos hoje no Brasil é suicídio. Significa quebrar empresas mais do que já estão quebrando. É diminuir a iniciativa privada. É isso que os comunistas querem. E para isso eles vão inventar todo tipo de mentira, tentando convencer as pessoas a abraçar as ideias deles. E as ideias deles, a finalidade dessas ideias, eles nunca revelam. Comunista nunca diz a sua real intenção. Abram o olho. Ok? Bom, gente, eu espero que o vídeo tenha sido útil. A intenção nossa aqui é desfazer essas mentiras da esquerda com relação à diferença salarial entre homens e mulheres e revelar qual é a real intenção deles, que eles nunca revelam. Eu espero que eu tenha sido bem sucedido. Agradeço a audiência de vocês. Se você gostou, inscreva-se no canal. A Rua Direita é um canal de informação. Você sempre vai ser bem-vindo aqui nesse nosso endereço. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.